Jingle Bell, Jingle Bell. E aí galera, mais um vídeo pro canal Irmãos do Avivamento. Tô aqui com o especial de Natal. Eu modifiquei um pouquinho o cenário que vocês verem aqui, que é o clima do Natal. A palavra que eu queria trazer hoje, para início do nosso especial, seria sobre o nascimento de Jesus Cristo, como aconteceu. E nesse especial eu queria estar mostrando para vocês todo o enredo da história de Jesus, desde o nascimento até a morte dele, até dia 25, ok? Então essas 2 semanas aí eu vou ficar falando só sobre o nascimento de Jesus, o enredo da história dele, e no final de tudo, a morte dele, que é o princípio da ressurreição dele e o que aconteceu para todos nós estarmos aqui hoje, salvos pela graça de Jesus. Então, sem mais enrolação, vamos juntos. Então a palavra de hoje é dita lá em Lucas 1, a partir do versículo 26, que é dito o seguinte: o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, nosso rei e eterno Pai, sempre estará conosco. Então, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ele turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo Maria: Maria, não temais, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôs-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e ao reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aqui. Maria naquele momento ficou sem entender nada que estava acontecendo. Como que eu posso ter filho se eu não coisei? Se eu não fiz nada. Então, ela ficou doida, sem saber o que fazer, então perguntou pro anjo: meu Deus, como é isso? Como que pode ser? Como que pode acontecer isso? Porque, gente, os planos de Deus a gente não pode entender. A gente não precisa entender. Os planos de Deus estão além da nossa imaginação, além da nossa compreensão, além da compreensão humana. A gente não é capaz de compreender os planos de Deus para nossa vida, porque são muito grandiosos. A nossa vida, a gente tem que saber que Deus está no controle de tudo. E sabendo que Deus está no controle de tudo já tá bom. Não tem como a gente entender como é que Deus faz as coisas. Ele simplesmente faz e a gente nem vê ele fazendo. Simplesmente acontece coisas maravilhosas e a gente nem percebe como que aquilo ali aconteceu. Então Maria naquele momento ali ela ficou perplexa sem saber o que poderia falar com o anjo. E o anjo do Senhor simplesmente falou para ela: acalma-te, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Descerá sobre ti aquele que é capaz de fazer o impossível pela sua vida. Simplesmente para fazer acontecer. Simplesmente para fazer da sua vida aquilo que foi te prometido. Ah, Deus, mas muitas vezes Deus quer nos dar uma bênção, mas a gente sabe que aquilo ali pode nos prejudicar. A gente acha muitas vezes que aquilo ali que Deus vai nos dar, não, a gente não é capaz de aguentar, a gente não é capaz de suprir, a gente não é capaz de segurar. Mas, na verdade, nós somos escolhidos pela graça que é encontrada em nosso coração. Deus não olha segundo o homem vê, mas segundo o coração. Deus observa o coração do homem e vê que ele é escolhido para sua obra, para fazer o que é necessário, o que tem que acontecer. Maria, ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Maria foi achada graça em seu coração para gerar a bênção que seria para todos nós. O maravilhoso Jesus Cristo, nosso amigo, nosso companheiro para toda a vida, sempre estará conosco e nunca nos abandonará. Maria gerou o Filho de Deus. Por quê? Ela foi escolhida para essa bênção. Ela foi escolhida para essa situação. Então a gente não pode se preocupar quando Deus quer nos dar algo, a gente tem que aceitar. Porque Ele sabe muito bem quem Ele está escolhendo. E também Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca irá se arrepender de te escolher. Ele nunca vai voltar atrás, porque Ele sabe quem é você. Entendeu? Então, nessa situação, nesse acontecimento aí, Maria estava lá preocupada, sem saber o que fazer. E o anjo simplesmente falou isso: foi achado graça em seu coração, que o Espírito Santo ia descer sobre a vida dela e que ela geraria o Filho de Deus. Tempos se passaram e José encontrou Maria como grávida. O tempo foi passando, né? Obviamente Maria teve que contar para José que ela estava grávida. Mas como que Maria ia contar para José que ela estava grávida se eles não tiveram nada? A dificuldade da coisa, a situação. Tem que ser um cara muito bom para aceitar a situação, né? Tem que ser um cara, maravilhoso, coração grandioso para aceitar uma situação dessa, né? Porque eles nunca tiveram nada, nunca tiveram, naquela época se chamava conhecer, né? Hoje em dia é o sexo. Eles nunca tiveram nada nesse sentido aí. Como que, né? Provavelmente José já até pensou: me chifraram aqui, filho. Nessa situação aí, Maria ficou preocupada do que falar para José. Então o anjo do Senhor falou para ela justamente as palavras que ela tinha que falar com José. Ela foi até José e falou: olha, José, eu estou grávida, mas estou grávida do Espírito Santo. Eu estou grávida de Deus. Deus que colocou a semente no meu ventre, Deus colocou
a semente no meu ventre, veio um anjo a mim e disse todas essas coisas. José, obviamente, naquela época ficou, né? Pô, sacanagem, né, cara? Sacanagem. Me trai e ainda fala que foi Deus que fez, filho. Por quê? Né, José já... Não, obviamente, José pensou isso, né? Naquela hora que Maria falou isso, José pensou isso, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso. O que ele fez? Ele enviou um anjo novamente até José. E em seu sonho, José teve o sonho em que um anjo chegava até ele e falava que estava sendo gerado dentro da barriga de Maria, era do Espírito Santo e era o Filho de Deus. Então, depois daquele sonho, José ficou... Caraca, mano, então é verdade mesmo. Aceitou aquela situação ali e abraçou Maria como sua esposa. Teve que cuidar do filho, que era no caso Jesus Cristo, e ajudar a Maria naquela situação. Naquele momento, Herodes estava em seu palácio. Herodes era o rei da época onde eles moravam, né? Herodes estava em seu palácio lá com seus problemas, né? Porque Herodes estava passando por uma dificuldade terrível em questão de doença, em questão de muitas coisas também, financeiro, estava quase perdendo seu reino, seu reinado. Chegou os 3 reis magos até ele e falou com ele: olha, Herodes, vai nascer um novo rei aí, filho. Você tá quase saindo do trono. E o cara ficou bolado, né? O cara ficou, pô, sacanagem, né, cara? Eu tô ferrado aqui, então eu vou ter que sair do meu trono. Tá de brincadeira comigo, né? Então, o que ele fez? O que Herodes fez com a sua grande, né, idiotice? Mandou os soldados matarem todos os primogênitos, todos os recém-nascidos meninos da cidade onde ele morava. Todos os meninos. Era muita criança. Nossa, agora é sério. Muita criança. Poxa, uma cidade inteira. Povoado enorme, grande. Muita criança morreu naquela época. Por causa de um. Mas esse um seria aquele que salvaria o mundo inteiro. Porque muitas vezes é perdido algo em nossa vida. É perdido algo nas situações, entendeu? Na vida. Acontece algo que simplesmente é triste e não tem explicação. Você pergunta para Deus, Deus, por que você fez isso? Mas é algo que tem que acontecer. É algo que, se não acontecer, outra coisa muito melhor não vai acontecer. Então é necessário a gente passar algumas aflições na nossa vida para a gente receber o maior, o melhor, o inesperado, o impossível. Então, naquele momento, ali naquela época, foram matadas morreram aquelas crianças. Mas para chegar o Filho de Deus, é necessário que aquelas crianças morrerem para Jesus nascer e hoje o mundo inteiro ser salvo. Aquelas crianças já estavam salvas porque elas eram inocentes. Na sua inocência, como Deus mesmo fala em sua palavra, que do reino dos céus são as criancinhas, então, elas já estavam salvas em Cristo Jesus. Mas Jesus tinha que nascer para salvar os próximos que viriam, para sermos lavados com o sangue de Jesus, depois de seu crucificamento. Então, naquele momento ali, aquela situação toda acontecendo, aquela doideira toda, Herodes mandou matar todos os recém-nascidos meninos daquela cidade. O que aconteceu? Mais uma vez, Deus teve que mandar um anjo até José e falar assim: José, mete o pé, filho, porque o negócio tá difícil. Mete o pé daí, mete o pé para Belém. Então José, de madrugada, acordou a mulher dele, né, a Maria. Maria, temos que ir, porque o negócio aqui vai ficar feio. O negócio aqui não tá muito bom, não. Melhor a gente meter o pé daqui. Jesus falou pra mim, Deus falou pra mim que se a gente ficar aqui, a gente vai passar um aperto, um perrengue na nossa vida que só Deus dará mesmo. Ó, ter o pé. José, Maria e Jesus estavam em cima de um jumentinho, andando a quilômetros até Belém. Eles andaram muito, mas um pedaço enorme até Belém. Nessa questão que Jesus estava prestes a nascer, Maria passando por uma dificuldade enorme, andando um pedaço, quilômetros e quilômetros e mais quilômetros em cima de um jumentinho. José com seu grande amor, porque José ele foi escolhido, gente. José, você pode imaginar que só vai passar na sua vida as pessoas escolhidas por Deus, que tem um coração grandioso para te ajudar. José ele foi escolhido a dedo para pôr na vida de Maria, porque ele sabia que José ia ajudar Maria daquela forma ali. E ele ajudou de tal forma, gente, de tal forma, imagina só. Um cara andar quilômetros a pé, levando uma mulher grávida em cima de um jumento, gente, a quilômetros de distância, entendeu? Até Belém. Eles saíram de lá da cidade onde eles se encontravam e foram até Belém, andando quilômetro. E nessa situação toda, passando dificuldade, muitas vezes passando fome ou sede, tendo que parar em muitos lugares para poder chegar a Belém. E finalmente, o que aconteceu? Depois de tanto tempo, depois de tanta dificuldade, porque para chegar a bênção na nossa vida, a gente tem que passar por um perrengue. A gente tem que ser moído para chegar a bênção na nossa vida, não adianta. É tudo, para tudo, cara, para tudo. A gente tem que passar uma dificuldade para a gente aprender a lidar com as situações da vida para poder receber aquela bênção na nossa vida, na nossa mão. Assim. O que aconteceu naquela situação? Maria estava prestes a dar à luz, estava um dia chuvoso, uma tempestade assim no lugar, e eles encontraram uma cidade de Belém, inclusive era tipo uma fazenda assim, se não me engano era uma fazenda, e eles chegaram perto dessa fazenda e pediram ajuda ao morador daquele lugar ali. Lembrando que José ele tinha o sangue de Davi, ele tinha sangue da linhagem de Davi. Como ele tinha sangue da linhagem de Davi, ele podia muito bem chegar até Belém para se alistar, ou seja, estavam numa época lá de alistamento, eles tinham que chegar lá para se alistar na cidade.
como José tinha sangue de Davi, ele não seria implicado em chegar naquela cidade e entrar naquela cidade. Os planos de Deus são grandiosos, os planos de Deus são incríveis. Imagina só, tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não adianta. Porque se José não tivesse sangue da linhagem de Davi, ia ser uma complicação danada para entrar em Belém, gente. Então, é justamente isso que eu quero dizer para vocês. As pessoas que vão entrar na sua vida para te ajudar são aquelas escolhidas por Deus para te ajudar mesmo, entendeu? Não é para atrapalhar. Vai te ajudar, cara. Vai te ajudar. E mesmo aqueles que podem até te atrapalhar, vão te ajudar, ao contrário de te atrapalhar. Entendeu? Até as coisas que atrapalham te ajudam, porque você ama Deus. Quando você ama Deus, tudo vai bem. Tudo dá certo. Tudo tá bem, cara. Então, nessa situação, José tinha o sangue da linhagem de Davi e pôde entrar em Belém. E naquele dia ali, tá um dia chuvoso, um escuro, né? Tava de noite, né? E José chegou com Maria naquela fazenda e Maria estava prestes a dar a luz. Ele teve que pedir ajuda a um fazendeiro. O fazendeiro permitiu que eles entrassem numa cabaninha. Uma cabaninha humilde, muito humilde. E assim Maria se deitou na manjedoura e deu a luz a Jesus. Então uma bênção nasceu. Depois de tanta dificuldade, depois de passar por um deserto e quilômetros, depois de fugir de Herodes, daquela situação toda, depois de passar por um perrengue com o pessoal lá de onde eles moravam, porque naquela época, uma pessoa ter relacionamento antes do casamento, ter um filho, ficar grávida antes do casamento, era apedrejada, filho. Então, Maria passou um perrengue com José naquela época, por causa dessa situação. Naquela manjedoura, Jesus nasceu, foi onde os 3 reis magos tiveram a revelação de que o Filho de Deus ia nascer, que o prometido do Senhor ia nascer, que o rei de Jerusalém e de Israel iria nascer. Então, os 3 reis magos andaram até lá, entregaram mirra, ouro, prata e diversos presentes para Jesus. Se ajoelharam perante Jesus e souberam que Jesus era Filho de Deus. Então, gente, esse é o vídeo que eu quero trazer para vocês. O que eu quero trazer para vocês, basicamente, para nascer a sua bênção, para nascer a bênção na sua vida, você tem que passar por muita dificuldade. Para Jesus chegar na sua vida, para Jesus nascer na sua vida, você tem que saber que não adianta. Nós temos que passar por algumas dificuldades na nossa vida. Por muitas situações que a gente vai achar que Deus te abandonou. Mas Deus nunca te abandonou, porque o melhor sempre vai estar por vir. E quando o melhor chega, ele chega de forma grandiosa. Jesus nasceu na vida de Maria. Jesus nasceu ali, próximo de Maria. O Filho de Deus estava ali do lado de Maria. Então, meu filho, não se preocupa com a situação da vida, não. Então, aceita as dificuldades da vida. Porque se você aceitar e louvar a Deus mesmo nas dificuldades, no final Jesus vai nascer para você. Glória a Deus.